Bom dia a todos, oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, toda a honra e glória sejam dadas ao seu nome, porque o Senhor é um Deus tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, mas ao mesmo tempo é um Deus que tem todo o poder para resolver todas as coisas. E o Senhor deseja que haja realmente uma mudança. E ela vai acontecer rapidamente. Vai acontecer no seu povo, por uma ação sobrenatural, completamente sobrenatural. Nós queremos dizer-lhe ao Pai que também o amamos, não com aquele amor que nos capacitará a estar no seu reino, mas nós vamos chegar lá, porque o Senhor vai operar um milagre. E nós agradecemos desde já por esse milagre. Ansiamos que isso aconteça. O Senhor prometeu que vai acontecer. Nós clamamos por esse milagre. Clamamos ao Senhor para que não nos deixe mais continuar focados em nós, mas que estejamos dispostos a pagar o preço. A pagar o preço. Há um preço a pagar. O Senhor diz no Evangelho de Lucas: qual é o homem que, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, a ver quanto é que lhe vai custar, para ver se tem com que acabar? E nós estamos no tempo do acabamento da torre do nosso caráter. Pai, por favor, dê-nos a mente de Cristo. Dê-nos o seu Espírito, o Espírito do Santo. Porque o Senhor prometeu, em Romanos 5, que o seu Espírito é que derrama nos nossos corações o amor. E nós ansiamos que isso aconteça nas nossas vidas. Não só nas nossas, mas nas vidas daqueles que nós amamos. Só o Senhor pode fazer isso. E o Senhor vai fazer. Quando o Senhor tiver um povo que acredita nisso e que deseja isso e que clama, porque reconhece que ninguém mais no universo pode fazer esse milagre, a não ser o Senhor. Amém. É verdade, Pai, só o Senhor o pode fazer. E nós dependemos do Senhor e acreditamos que o Senhor vai fazer esse milagre e o mundo inteiro vai conseguir ver a sua glória. Pedimos tudo isto em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos continuar o estudo do livro Oração. Estamos no capítulo 9, O Poder da Oração, página 89. A oração traz força espiritual acrescida. Aqueles que procuram Deus em segredo, contando ao Senhor as suas necessidades e pleiteando por ajuda, não suplicarão em vão. Teu Pai que vê secretamente te recompensará. Ao fazermos de Cristo o nosso companheiro diário, sentiremos que os poderes de um mundo invisível estão ao nosso redor e ao olharmos para Jesus, tornar-nos-emos semelhantes à sua imagem. Ao contemplarmos, seremos transformados. O caráter é suavizado, refinado e enobrecido para o reino dos céus. O resultado seguro da nossa relação e da nossa comunhão com o Senhor será um aumento. Aqui está, irmãos, está tudo a convergir. É o que nós lemos, é o que nós vemos, é aquilo que o Senhor fala ao nosso coração e à nossa mente. Está tudo a convergir para o mesmo. Olhem o que diz aqui. O resultado seguro da nossa relação e da nossa comunhão com o Senhor será um aumento da piedade, da pureza e do fervor. Haverá uma crescente inteligência na oração. Estamos a receber uma educação divina. E isto é ilustrado numa vida de diligência e de zelo.
aquele vídeo que os irmãos já viram, daquele canal Beret Shalom, daquele judeu messiânico. Eu não sei se os irmãos todos viram. Eu assisti alguns, achei interessante. Mas isto, irmãos, tudo isto se funde. Tudo isto se funde. Olhem aqui o que diz em Romanos, capítulo 5. Nós já conhecemos. Diz aqui no versículo 5, Romanos 5:5, até é fácil decorar. Aliás, vamos ler desde o versículo 1. Diz, justificados, porque nós não somos justos, não há um justo nem um sequer, mas há pessoas justificadas, sim, pois pela fé. Porque nós acreditamos que Deus tem poder para nos tornar justos, não é só para nos declarar justos. Declarar justos é o pai do pródigo que colocou a capa em cima dele, estando ele todo a cheirar a porco. Lembram-se? Isso é declarar justo. Mas ele por dentro estava todo podre. Outra coisa é tornar-nos justos. E o que Deus propôs não foi só declarar-nos justos, foi tornar-nos justos. Então, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos de nos afligir. Podem vir na nossa vida momentos de tempestade. Mas no meio da tempestade, Jesus dormia, estava em paz. Não se deixou perturbar. Porquê? Porquê? Estava na presença do Pai. Mas os discípulos também estavam na presença de Cristo e perturbaram-se. Há uma diferença. Continuando. Por quem obtivemos, Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça. Nós já obtivemos, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também gloriemo-nos nas tribulações. Irmãos, as tribulações são uma oportunidade para exercitar a fé. É ou não? Completamente. Gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aqui está a perseverança. E a perseverança, a experiência, ficamos pessoas mais experientes. E a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta. Porquanto, o quê? O amor de Deus, não é o nosso, é de Deus, está derramado em nossos corações como? Pelo Espírito Santo que já nos foi dado. Ou seja, quanto mais cheios do Espírito de Deus, do Santo, nós estivermos, mais amorosos nós seremos. As duas coisas, o amor e o Espírito, andam juntos. Estão a perceber, irmãos? E quando nós dizemos que as nossas igrejas, nós, não há amor, porque não há o Espírito. Porque o Espírito do Santo é amor. E por isso é que precisamos clamar. Vocês não recebem, não têm porque não pedem. Mas se pedem, pedem mal. Pedem mal. Pedem coisas. Peçam o amor. Peçam o amor para vocês e para os outros. Aquele amor igual ao de Moisés, que foi capaz de dizer para Deus acerca de um povo que adorou um bezerro.
foi capaz de dizer: se tu não perdoas este povo desgraçado, eu não quero viver na vida eterna. Eu não quero a vida eterna. Eu rejeito a salvação. Que amor é este? Que amor é este? Éramos nós capazes de dizer isto? Precisamos clamar. Marinês, estavas a dizer alguma coisa, mas tinhas o micro fechado. Creio que não somos capazes de fazer isso. Mas Porque não precisamos precisamos pedir. pedir e exercitar esse amor, pegar para nós, né? E É, não uma coisa fora de nós, tem que estar dentro de nós. é. E isso está ligado à oração. Isso está ligado à oração. E quando nós. Eu estou a fazer aqui uma mistura de textos, e vocês já conhecem os textos. Em ou no primeiro volume de Mensagens Escolhidas, os irmãos conhecem perfeitamente o texto que diz: a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades é o reavivamento da verdadeira quê? Piedade. A piedade é uma nuance do amor. É uma nuance do amor. E ela só vem a resposta à oração. Mas esse amor só pode ser derramado em nós pelo Espírito do Senhor. Por isso é que diz aqui: o resultado seguro da nossa relação e da nossa comunhão com o Senhor será um aumento da piedade, mas é da verdadeira piedade. Irmãos, quando eu estou a ler o livro dos mártires, como é que é possível? A maneira deles pensarem era completamente diferente. Posso ler-vos aqui um bocadinho só? Eu vou só buscar o livro rápido, está bem? Venho já. Então diz aqui assim, logo no princípio, só para os irmãos pegarem o contexto. Ficámos muito animados desde o começo, mas também meio apreensivos. Pensávamos que poderia ser muito deprimente adentrar a vida e as terríveis mortes destes mártires cristãos durante os muitos meses de pesquisa para escrever o livro. Mas por uma questão de respeito e pelo dever de conhecer a nossa história, lemos o livro Martyr's Mirror, portanto, que é o Espelho dos Mártires, que é um livro que eu gostava muito de ter, várias vezes, e além disto mergulhamos nos relatos de outros mártires cristãos. Foi uma experiência incrível, mais ou menos como visitar um monumento dos veteranos do Vietnã na cidade de Washington, D.C., Estados Unidos. Contudo, a oportunidade criativa superou a nossa hesitação inicial e aceitámos o projeto. Portanto, eles pensaram que poderia ser, ao ir aprofundar a história dos mártires, poderia ser uma questão deprimente, mas depois perceberam que não. A experiência recompensadora que tivemos evaporou todo o medo da depressão. Esperamos conseguir passar ao menos um pouco deste mistério para você. A metamorfose aconteceu enquanto estudávamos os mártires como pessoas, não como um dado estatístico ou um obituário. Buscámos pistas em relatos antigos que nos dissessem como eles eram na verdade. Eles tinham família? O que é que eles pensavam? O que é que sentiam? Eram ricos ou pobres? Do que é que eles gostavam? A quem amavam? Porque
porquê e como suportaram coisas tão terríveis. Assim, através de fragmentos de anotações, conseguimos reconstruir a história de irmãos na fé. Com o tempo, fomos conhecendo um a um e nos apaixonamos por eles. Assim que reconstruímos as suas personalidades, passamos a capturar o seu entusiasmo, a fim de montar testemunhos fiéis. Ficamos tão envolvidos que sentimos vontade de encorajá-los, do mesmo modo que os seus amigos fizeram, em sua caminhada rumo à morte. Isto foram mártires do século XVI, 1500 e tal. Como aconteceu isso? Será que fomos arrastados por um redemoinho de morbidez? Achamos que não. Na verdade, começamos a entender a realidade da vitória obtida por cada mártir. E agora, onde eu quero chegar é aqui. O objetivo deles, sabem qual era o objetivo deles? Não era sobreviver, como o nosso talvez tivesse sido. O objetivo dos mártires não era sobreviver. O objetivo deles era tornarem-se boas testemunhas, morrerem fielmente. Uau! Quando eu li isto, disse, uau! Uma oportunidade dessas era considerada um privilégio. Vocês estão a ver a mudança de paradigma? A maior tragédia seria salvar a vida natural para depois morrer de velhice. Eles consideravam isto uma tragédia. Estas pessoas morriam sabendo que enfrentavam uma grande batalha. E todos eles venceram. A morte deles teve um sentido heróico. Passamos a ter outra visão da guerra espiritual que enfrentamos diariamente. Seria fácil resistir aos maus tratos, bastaria encontrar alguns meios de ameaçar ou pressionar as autoridades a tratá-los com justiça. Mas assim o mal venceria e eles teriam lutado de forma errada. Seu maior objetivo era dar um bom testemunho, pois assim não haveria derrota. Pode-se dizer que, ao se tornarem testemunhas fiéis, eles suportaram toda a injustiça. Querem dizer alguma coisa? Belinha, maravilha, né? Olha que coisa maravilhosa. E agora me fez lembrar, sabe de quem? Misael, Azarias e Ananias. E quando eles falaram ao rei, ó rei, que o rei falou assim que iria esquentar a fornalha 7 vezes para jogar eles lá dentro, né? Ele disse, olha, se o Senhor Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se não, ó rei, fique sabendo que não adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste, né? E ali eles foram jogar, ali sem nenhum temor. E eles não, nem sabiam, né? Eles não importavam com as suas vidas, o que iria ser feito, se ia ser queimado ou não, se Deus ia livrar ou não, mas eles estavam ali para testemunhar que o nosso Deus é o verdadeiro. Então, agora me fez lembrar deles, né? Então, essa vai ser, se Deus for da vontade de Deus que seremos os mártires, Deus na hora vai nos dar esse espírito de assim para testemunhar. E Irmãos, o é Espírito, por causa do testemunho desses irmãos que aqui nós estamos. o Espírito do Santo não É, é para todas as pessoas. não é? Sabem para quem é? Para quem é? Deus vai escolher, né? É só para aqueles que querem e clamam por Ele. É, é o verdadeiro amor, né? Esse é o verdadeiro amor a Deus. Igual essa passagem falou só, tu me amas? A pergunta que fez, me ama? Então, se nós amamos ao nosso Deus,
nós entregamos. Quando a gente ama alguém, a gente não quer nada em troca. A gente só quer fazer, só fazer, só fazer, né? Ainda agora de manhã eu estava ali às 3 horas da manhã. A hora que eu levantei, fui orar, falei, Senhor, a minha nora está vindo, que ela vai passar aqui comigo 2 dias. Vai chegar hoje aqui, ela e o filhinho dela, né? E aí eu falei, Senhor, por favor, me prepare, né? Para eu recebê-la aqui. E prepare ela também para a gente estar junto. A gente não sabe qual é o objetivo do Senhor que ela está aqui, vai estar comigo, né? Mas que eu possa ser ali uma testemunha para ela, né? Sim. É, ahm, irmãos, Deus está-nos a conduzir para esse estado. E por isso é que aqui no nosso livro que estamos a ler, diz que o resultado seguro da nossa relação e da nossa comunhão com o Senhor será um aumento da piedade, da pureza e do fervor. Diz Marinês. É uma pergunta. Não sei se vai estragar isso que você falou, mas desde quando eu entrei à igreja, eu escuto irmãos falar assim, por exemplo, uma pessoa que morre, uma pessoa que era uma pessoa consagrada, pessoa boa, amorosa, e que a gente não via nenhum problema nela, assim, nenhum defeito de caráter, e a pessoa morre jovem. E eu escuto as pessoas falarem assim, que Deus recolheu, porque talvez ela pudesse se perder lá na frente. Eu fico pensando nisso, se isso é verdadeiro. Tenho sempre essa impressão que não tenho certeza disso. Tudo o que acontece é porque Deus permite, não é? Os nossos dias já são contados, né, velhinha? Sim. Nossos dias são contados e Deus sabe a hora que Ele vai nos recolher, né? Ontem, na hora que a gente estava fazendo o culto aqui às 7 da manhã, que eu tenho outro grupo que a gente faz às 7 da manhã. Aí a irmã tá, aí a gente comentando, né, sobre muitos falam assim, mas Jesus vai voltar e nós temos que preparar. Então, nossa preparação é todo momento, porque eu não sei se daqui a pouquinho o Senhor me chama e o que eu tenho preparado, de quem eu vou ser? Louco, se hoje à noite pedis a tua alma, o que tens preparado de quem será? Então não sei a hora que ele vai me chamar. Se é agora, se é daqui a Uhum. pouco, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas ele morreu como um passarinho. Quer dizer, ele não sentiu nada. É porque chegou a hora. Os nossos dias são contados, né? Uhum. Sim. Estava aqui a ler também aqui nos estudos sobre a fé, que nós já estudamos no capítulo 1, diz aqui, falando do Pedro, quando ele andou sobre as águas, diz aqui que a fé o capacitou a andar sobre as ondas. O temor o fez afundar para baixo delas. Então, a fé destrói o temor. E o que é que isto tem a ver com o amor? Tem a ver que nós acreditamos, nós temos fé, que se pedirmos ao Senhor que derrame esse amor no nosso coração e na nossa mente, Ele vai fazê-lo. Ele vai fazê-lo. Irmãos, ele veio em carne, agora veio na nossa carne. Na nossa carne. Então, Belinha. deixa-me só concluir o raciocínio, Vera. Uhum. Então, nós precisamos desejar que por nós Ele ama as pessoas. Através de nós, Ele ama as pessoas. Entendeu o que eu estou a dizer? Nós somos apenas aquele tubinho do candelabro, não é que conduz o azeite. É só isso. Uhum. Diz, Vera. Eu só queria concluir, tu disseste, na realidade, o Senhor anseia que nós peçamos realmente o seu espírito e que tenhamos esse amor. É o que ele anseia. Sim, é, Ele não pede mais nada. Ele diz, dá-me todo o teu coração, meu filho. Todo o teu coração. sim, O facto de nós darmos todo o nosso coração é uma troca, no fundo.
é que Ele trabalha em nós, através de nós, com o seu Santo Espírito, aliás, com o Espírito dele. Sim. E é a única forma. É a única forma. Não, o que tu disseste na oração, eu estou plenamente de acordo. Eu estava a ouvir a oração e estava a chorar e estava a dizer, Senhor, é o que precisamos. Nós precisamos de clamar e deixar que Ele trabalhe em nós, porque Ele quer que nós sejamos peças a levar o seu amor. O seu amor. Não há amor neste mundo. Não. Irmãos, não há amor. Há tanto Nem em ódio, tanta nós. raiva. Nem em nós. Nem É em nós. isso. Mas é isso. Pronto, eu incluí-me logo, né? Eu incluí a nós logo quando eu disse não há amor. Há raiva, há desprezo, há apontar o dedo, há crítica, há queixa, há murmuração, há tudo que não presta. A E vaidade. Deus não. Isso. E orgulho, justiça própria. O que Deus quer realmente é que nós nos despojemos de tudo isso e mostremos aquilo que não existe mais neste mundo, que é aquilo que Uhum. Cristo emanou quando aqui esteve e que muita gente não entendeu, mas muitos Uhum. outros entenderam pela graça do Senhor. É. É isso que nós precisamos levar aos outros. Eu tenho uma situação de uma vizinha aqui, eles não creem, vejam só isto. Eu tenho orado pela salvação deles, eu tenho pedido, Senhor, mostra para eles. Eles dizem que não creem em Deus. Dizem mesmo que creem na evolução. É um homem, uma mulher e duas filhas. Ah, e agora uma das filhas dela, que vive em Espanha, trabalha em Espanha, mas vem cá muitas vezes visitar a mãe, porque as duas não são casadas nem querem casar, talvez pela experiência que têm visto o pai com a mãe, não sei. Ah, ela não vê, ela tem um problema, tem um uveito nos olhos, uveito, ou seja, uma infecção muito grande nos olhos, deixou de praticamente não ver, vê tudo turvo, cheio de água nos olhos, e ela está internada no hospital. E a irmã foi a correr, porque elas amam-se muito uma à outra, um amor talvez egoísta, mas só Deus sabe, não é? E foi a correr para a Espanha. Eu tenho estado a orar por ela, e agora, mas nunca, quando eu falava de Deus, que eu já falava várias vezes, e eu falo sempre de Deus, Deus assim, Deus assado, não forçando, e não impondo e não puxando a conversa, as coisas acontecem, Deus sabe. Ela agora diz, quando eu disse creia, porque existe um Deus grandioso e que pode todas as coisas. O homem não pode, minha querida, mas Deus pode. Creia somente, Helga. Eu disse que creia. E ela disse, olhe, oxalá que as suas palavras que me acabou de dizer sejam verdadeiras. E ela disse, Deus queira. Nunca ela tocou no nome de Deus. Nunca aquela família. E a partir do momento em que ela me falou como falou, eu disse, Senhor, já percebi porque é que isto está a acontecer a esta irmã. Porque tu queres levá-los também à salvação. Porque tu os amas. Eu sei que Deus os ama, claro. Eu disse, Deus ama-vos. Muito. Vocês não fazem ideia o quanto Deus tem um amor por vós. Deixe esse amor entrar. E olhem, eu estou a orar por eles e orem também. Ela chama-se Liliana e a irmã é Helga. Orem por esta família porque eu anseio tanto que eles conheçam a Deus. E um dia venham a mim e digam, a Vera, eu quero conhecer esse Deus. É por Uhum. isto que eu estou a orar. Eu disse, Senhor, glorifica-te aqui nesta família. Que o teu nome seja exaltado através desta família. Porque eles têm todos os vizinhos conhecem-nos a eles, não é? Eles conhecem muita gente. E seria excelente. Levavam o evangelho às outras pessoas. É isso. É muito bonito porque aqui o resto, a seguir, o texto do nosso livro, diz que nós estamos a receber uma educação divina. E é verdade. Nós estamos a receber aqui uma educação divina, irmãos. Isto é uma escola e o Senhor tem sido o nosso professor. Não Belinha, tenho. Sim, ontem eu estava conversando com a minha filha, né? Falei assim, nossa, Renata, tem hora que eu sinto assim dentro de mim uma alegria tão grande, mas uma alegria, e eu não sei explicar. Aí ela falou assim, deve ser porque a senhora está conseguindo fazer alguma coisa. Não, é por nada, não tem nada aqui, assim, não é nada que eu estou desejando, né, aqui daqui, mas é uma alegria que brota aqui dentro, assim, mas tão gostosa, assim, aí é um gozo tão grande, eu falei assim, Senhor, eu acho que é um pouquinho do que estou sentindo aqui, é uma gotinha do que vai ser lá no céu, né? sem Aquela dúvida. alegria dentro, é uma gotinha.
Não, e outra coisa, de saber que o Senhor Deus nos ama e que Ele cuida de cada um de nós como se fôssemos o único na face da terra. Eu vivo aqui sozinha, né? Eu não tenho ninguém aqui comigo. Eu fico sozinha, sozinha. Aí eu falo assim, Senhor, mas o Senhor, eu não me sinto sozinha porque eu sei que os anjos estão aqui e que quando eu estava preocupada, né? Preocupada não. Falei, Senhor, minha primeira noite sozinha, meu marido já foi e os filhos queriam que eu fosse morar com eles. Falei assim, não, eu não posso. Eu não vou fazer isso porque eu vou estar fugindo da realidade. Depois, na hora que eu voltar, vai ser pior, vai ser aqui mesmo. E a minha primeira noite eu orei, ajoelhei, orei. Senhor, por favor, envia o teu anjo para estar aqui perto de mim. Irmã, eu dormi com, assim, tão segura, assim, nos braços de Jesus, que eu não senti nada. A segunda noite, eu já deixei o local que meu marido estava, a porta aberta. Falei assim, não, o Senhor Deus vai me dar força. Ô, irmã, e até hoje e eternamente, com certeza Ele vai cuidar de mim, porque eu tenho fé, eu acredito na presença dos anjos que está aqui conosco de manhã. Eu não sei se eu já contei aqui uma experiência, né? Todos os dias, 5 da manhã, as crianças eram tudo pequenininho, né? E eu acordava eles para fazer o culto, porque daí a pouco todos iam para a escola, né? Aí uns levantavam com a cobertinha na cabeça, outros embrulhadinhos. A minha filha ia lá para o piano e começava a tocar. Ela era novinha também, uns 14 anos por aí, né? E aí todos os dias a gente cantava, e a gente estudava, fazia o culto, né? Aí um dia o irmão passando lá no porteiro falou assim, ô Aninha, tudo bem com você, Aninha? Eu falei, tudo bem. Ele falou assim, ó, eu passo aqui às 5 e pouca da manhã para ir para o serviço, e na sua casa tem, parece que todo dia você faz o culto com muita gente? Porque aí tem muita gente cantando, é um coral. Ai, eu até arrepiei, falei assim, nossa, amém, Senhor. Eu pensei comigo, amém. Falei assim, não, a gente faz o culto de manhã cedo com as crianças. Belinha, ninguém tinha voz de manhã cedinho, era tudo criança cantando. E aquele nosso vizinho passou e viu que aqui tinha, a casa estava cheia de gente, tinha um coral. Então os anjos cantam com a gente. Gente, meu pai, eu lembro disso assim, as palavras dele, sua casa. Não, eu passo aqui, mas está um coral cantando tão bonito. Coral, irmã, tudo criança, tudo É, criança. é isso mesmo. Tem voz, é os anjos, né, irmã? Então, Então, ai, maravilhoso, né? Nosso Pai. sim. Então, como diz aqui, estamos a receber uma educação divina. E isto é ilustrado numa vida de diligência e de zelo. A alma que se volta para Deus em busca de ajuda, cá está o que falávamos há pouco, temos que clamar pedindo a Deus, em busca de ajuda, de apoio, de poder através da oração diária e fervorosa, terá aspirações nobres, percepções claras da verdade e do dever, elevados propósitos de ação e uma contínua fome e sede de justiça. Nós já tínhamos lido isto aqui atrás, lembram-se? Não se recordam? Eu não. Pelo menos algo parecido. Ok, mantendo uma ligação com Deus, seremos capacitados para difundir entre os outros, através da nossa associação com eles, a luz, a paz, a serenidade que regem o nosso coração. A força adquirida em oração a Deus, unida com o esforço perseverante em treinar a mente. Nós já lemos isto lá atrás. Treinar a mente na prática da consideração e do cuidado prepara-nos para os deveres diários e mantém o espírito em paz sob todas as circunstâncias. Está aqui. Exatamente. Está aqui na página 84. Exatamente, está aqui. Eles repetem.
Acho que está no meio do capítulo 8. Como? Lemos no capítulo 8 isso. Sim, foi no capítulo 8. Foi onde tem o título Esforço e oração perseverantes preparam-nos para os deveres cotidianos. É. Mas não faz mal ler outra vez. Dediquem a vossa mente às coisas espirituais. Impeçam a vossa mente de se demorar sobre o vosso eu. Querias dizer alguma coisa, Célia? Célia? Ok. Impeçam a vossa mente de se demorar sobre o vosso eu. Cultivem um espírito contente e alegre. Falam demais acerca de coisas que não são importantes. Não ganham qualquer força espiritual com isso. Se a força gasta na conversa fosse devotada à oração, receberiam força espiritual e entoariam uma melodia a Deus no vosso coração. Muito bonito. A maior bênção que Deus pode dar ao homem é o espírito de oração fervorosa. Todo o céu está aberto perante o homem de oração. Os embaixadores de Cristo terão poder junto do povo depois de terem estado com súplica fervorosa perante Deus. Alguém quer fazer algum comentário? Ô, Então Belinha, vamos. ontem eu Sim. ia contar a experiência que eu tive há alguns anos atrás, né? Praticamente há uns 50 anos atrás. Mas eu vou deixar para outro dia, porque hoje eu já falei demais. Ok. Não valorizamos o poder da oração como deveríamos. Não valorizamos o poder e a eficácia da oração como deveríamos. Oração e fé farão o que nenhum poder na terra pode realizar. Raramente somos, em todos os aspectos, colocados duas vezes na mesma situação. É verdade. Temos continuamente de passar por novas cenas e por novas provações, em que a experiência passada não pode ser um guia suficiente. Temos de ter a luz contínua que vem de Deus. Isto é muito importante. Por isso é que eu digo, como raramente somos, em todos os aspectos, colocados duas vezes na mesma situação, nós temos que aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá, não é? A oração mantém-nos no poder de Deus. A força adquirida em oração a Deus preparar-nos-á para os nossos deveres diários. As tentações a que estamos expostos diariamente tornam a oração numa necessidade, de modo que possamos ser guardados pelo poder de Deus através da fé. Os desejos da mente devem ascender continuamente numa oração silenciosa. Quando somos rodeados por influências calculadas para nos afastar de Deus, olhem só aqui, quando somos rodeados por influências calculadas, portanto, Satanás faz este cálculo, calculadas para nos afastar de Deus, as nossas petições por ajuda e por força devem ser incansáveis. Ainda ontem passei por isto. Se não for assim, nunca seremos bem-sucedidos em quebrar o orgulho e em vencer o poder da tentação para a indulgência pecaminosa que nos afasta do Salvador. A luz da verdade, santificando a vida, descobrirá perante aquele que a recebe as paixões pecaminosas do seu próprio coração, que estão a lutar pelo domínio e que tornam necessário que ele esforce cada nervo
e exerça todas as suas capacidades para resistir a Satanás, de modo a poder vencer através dos méritos de Cristo. Novamente, a vitória só vem pelos méritos de Cristo. O poder divino aguarda aqueles que o querem. Olha, vem ao encontro do que estávamos a dizer no princípio. O poder divino vem ao encontro daqueles que o querem. Podem ter um sentido profundo e permanente das coisas eternas e o amor pela humanidade que Cristo mostrou ter na sua vida. Uma ligação chegada com o céu dará o tônus correto à vossa fidelidade e será o fundamento do vosso sucesso. O vosso sentimento de dependência conduzir-vos-á à oração e o vosso sentimento de dever impelir-vos-á ao esforço. Oração e esforço. Esforço e oração serão a atividade da vossa vida. Devem orar como se a eficácia e o louvor fossem todos devidos a Deus e trabalhar como se o dever fosse todo vosso. Só fazer aqui um parênteses para ler-vos aqui uma passagem de Lucas. Podem abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Quando diz aqui, devem orar como se a eficácia e o louvor fossem todos devidos a Deus e trabalhar como se o dever fosse todo vosso. Aqui em Lucas, no capítulo capítulo 17, diz assim: a partir do versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda. Ou seja, eles estavam a pedir para ele lhes aumentar a fé. E Jesus estava a falar de uma fé pequenina, 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 que eles nem sequer isso tinham. Direis a esta amoreira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou a apacentar gado, lhe dirá, ao voltar ele do campo: chega-te já e reclina-te à mesa? Qual é o senhor que vai fazer uma coisa destas, não é? Não lhe dirá antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás tu e beberás. Não é isso que vai ser dito? Porventura, agradecerá ao servo, porque este fez o que lhe foi mandado? Era o dever dele? Era trabalhar? E agora eu quero o versículo 10 que diz: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis. Fizemos somente o que devíamos fazer. Aí entra o texto que estávamos a ler. Devem orar como se a eficácia e o louvor fossem todos devidos a Deus, porque Ele é que é o Senhor, e trabalhar como se o dever fosse todo vosso. Porque nós somos servos inúteis. Só fazemos, como diz aqui, fizemos somente o que deveríamos fazer. Percebem?
Linha, me perdi no texto, não estou achando. É que a minha tradução é diferente. Sim. É aqui orar como Neemias orou? Não, é antes disso. Como? É aqui em orar como Neemias orou? Não. É o poder divino aguarda aqueles que o querem. Sim, sim. Eu vou procurar aqui, depois eu... Sim. Depois diz: se querem poder, poderão tê-lo. Ele está à espera de que o busquem. Tão somente creiam em Deus, tomem-no à letra, atuem por fé e as bênçãos virão. Mas a questão a salientar aqui é: se querem poder, tê-lo-ão. Mesmo uma oração breve pode trazer poder espiritual. Orei, disse ele, Neemias, ao Deus do céu. Naquela breve oração, Neemias entrou na presença do rei, dos reis. Naquela breve oração, Neemias entrou na presença do rei dos reis e ganhou para o seu lado um poder que pode mudar corações, da mesma forma que os cursos de água são desviados. Orar como Neemias orou na sua hora de necessidade é um recurso à disposição do cristão em circunstâncias em que outras formas de oração podem ser impossíveis. Exatamente. Foi um momento quando o rei lhe perguntou, não é, que se ele estava triste, ele em pensamento elevou uma oração ao céu. Então é o que diz aqui: orar como Neemias orou na sua hora de necessidade é um recurso à disposição do cristão em circunstâncias em que outras formas de oração podem ser impossíveis. A oração é o segredo do poder espiritual. A oração é o fôlego da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça pode substituí-la e a saúde da alma ser preservada. A oração põe o coração em contacto imediato com a fonte da vida e fortalece os nervos e os músculos da experiência religiosa. Negligenciem o exercício da oração ou empenhem-se espasmodicamente em oração, uma vez por outra, como parecer conveniente, e perderão a vossa ligação com Deus. As faculdades espirituais perdem a sua vitalidade. Falta saúde e vigor à experiência religiosa. A oração traz poder vindo de Deus. Poder virá de Deus ao homem em resposta à oração da fé. Portanto, esta característica é importante. Oração da fé. A oração traz sucesso no conflito com o pecado. A oração é o meio ordenado pelo céu para se obter o sucesso no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. As influências divinas que vêm em resposta à oração da fé realizarão na alma do suplicante tudo aquilo por que ele pleiteia. Podemos pedir pelo perdão do pecado, pelo Espírito Santo, por um temperamento semelhante ao de Cristo, por sabedoria e força para fazer a sua obra, por qualquer dom que ele prometeu. E a promessa é: recebereis. Então temos aqui alguns temas de oração. Alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Belinha, há muito tempo atrás, né? Aí já vai eu contar a minha experiência, né? Há muito tempo atrás, no local onde eu morava, né? Tinha pouco tempo de que eu estava na igreja e eu sempre ia na casa desse irmão, né? Aí um dia ele falou para mim assim: olha, minha irmã, ele estava orando já tinha mais de uma semana. Aí falou assim: minha irmã, por favor, a senhora não pode entrar aqui porque aqui em casa tem uma legião de demônios. Tava lá os dois filhos, uma filha e um filho endemoniado, e era uma legião. E eu
eu morava bem pertinho e tinha uma cerca com uma tela, né? Eu estava assim no barracão onde eu morava, minhas duas crianças do lado de fora, e o homem que estava endemoniado veio para aquele barracão pertinho do meu assim, vizinho, e ele falava assim: Pois é, você guarda o sábado, mas se você estiver num outro lugar, que o sábado vai ser no outro dia, que não vai ser no mesmo dia, eu falei assim: onde eu estiver, que for sábado, eu vou guardar o sábado. E eu fiquei dialogando com aquele demônio, fiquei dialogando. Mas eu, na verdade, eu não tinha experiência de coisa alguma. Ele falou assim: olha, se essa mulher aqui sair, eu pego ela. E eu falei assim: meu Deus, tem misericórdia. Aí ele estava falando muita coisa ruim, muita coisa feia, muita coisa. Aí minhas duas crianças estavam do lado de fora e eu fui colocar as crianças para dentro e fui pôr as crianças para dentro e fechar a porta. Aí ele falou assim: se você entrar para pôr as crianças para dentro e fechar a porta, eu vou para aí. Quando ele falou assim, eu entrei e fechei a porta. E fui pegar a Bíblia para orar, para ler a Bíblia e orar. Olha, e minha irmã, eu não consegui ler a Bíblia. E a minha cunhada estava comigo ali, ela ficou desesperada. Irmã, eu fiz uma oração de olhos abertos, olhando como se eu estivesse olhando para o céu, mas eu não orava falando, eu gritava por socorro. Eu gritava. Aí, de repente, eu estou ouvindo bater na porta, está batendo na porta. E eu estou orando, e gritando, e clamando, clamando. Aí era a mãe do rapaz que estava endemoniado. Aí ela falou assim: minha irmã, sou eu. Aí ela entrou, ela falou assim: olha, foi muito difícil eu entrar aqui, porque o filho dela entrou e depois ele saiu e amarrou o portão de tal maneira que ninguém conseguiria entrar para me socorrer. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Aquele homem foi liberto pelo poder de Deus. Ele saiu dali e ele foi liberto. Porque ali nas orações eu falo: Senhor, que o Senhor liberta ele, tira ele, joga nas profundezas do abismo, né? Eu ali clamando, mas clamando mesmo. Ô, irmã, eu nunca passei por uma experiência desta, de pavor e de clamor. Aí eu falei assim: minha irmã, a senhora ouviu? Porque eu fiquei com vergonha depois, porque eu não falava, né? Eu gritava. Ela falou assim: não, irmã, eu não ouvi. Eu não... Ninguém ouviu minha voz, irmã, eu Hum, gritando. Quem ouviu foi só Deus. Ninguém uhum. ouviu meus gritos. É um clamor e isso é, em alturas que nós estamos mesmo muito aflitos, esse clamor chega até ao céu. E foi de olhos abertos, né? Em pé, Sim. de olhos abertos, porque nem para fechar os olhos foi de olhos abertos mesmo, e clamando ao Uhum, Senhor. uhum. Ai, irmã, foi A uma experiência oração, do meu a pai. oração agarra o poder infinito. É, Verdadeira fé e verdadeira oração, quão fortes são. São como dois braços pelos quais o suplicante humano agarra o poder do infinito amor. A oração fortalece-nos contra as tentações de Satanás. Satanás apresenta muitas tentações aos jovens. Ele está a jogar o jogo da vida pelas almas deles e experimenta todos os meios para os atrair e arruinar. Mas Deus não os deixa lutar sem ajuda contra o tentador. Têm um auxiliador todo-poderoso. Mais forte do que o seu inimigo é aquele que, neste mundo e com a natureza humana, venceu Satanás. Isto é muito bonito. Mais forte do que o seu inimigo é aquele que, neste mundo e com natureza humana, venceu Satanás, resistindo a cada tentação que se apresenta hoje aos jovens. Ele é o seu irmão mais velho. Sabem que eu digo isto muitas vezes a Jesus, que ele é o meu irmão mais velho. Eu não tenho irmãos, eu sou mais velho, o meu irmão é mais novo que eu. Então, o ele ser o meu irmão mais velho dá-me muita segurança, dá-me muito conforto. Sente por eles um interesse profundo e eterno. Mantém sobre eles uma cuidadosa vigilância e alegra-se quando tentam agradar-lhe. Quando oram, ele mistura o incenso da sua justiça. Aqui está novamente o incenso da sua justiça. Ele mistura-o
com as suas orações e oferece-as a Deus como sacrifício fragrante. É Cristo que faz isto, não é verdade? Na sua força, os jovens podem... Diz a Denis. Por isso, Paulo disse que nós somos o bom perfume de Cristo. Sim. Na sua força, os jovens podem suportar as dificuldades como bons soldados da cruz. Fortalecidos pelo seu poder, são capacitados para alcançar os elevados ideais que têm à sua frente. O sacrifício feito no Calvário é a promessa da sua vitória. Exatamente. O sacrifício é a promessa de vitória. Vamos ficar por aqui. Amanhã seguimos. Oremos. Posso pedir, eu não sei se algum de vocês está aí disponível. Nelzi, podes orar? Nelziane, consegues orar, não? Consigo. É porque eu desligo o celular e fico só ouvindo. Aí demora Uhum. para entrar de novo. Mas eu já estou me ajoelhando. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor concede nesse dia. Nos concede vida, e vida em abundância, assim como diz a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Pela tua palavra que enche o nosso coração de esperança e de certeza que a obra que o Senhor começou, o Senhor há de terminar, até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Nós louvamos e te exaltamos, Pai. Que coisa linda e maravilhosa. É saber que o Senhor já começou a viver em nós e que o Senhor completamente, nós teremos completamente a plenitude de Jesus vivendo em nós a esperança da glória. Obrigada pelo teu Espírito, porque o Senhor já nos deu. Nós temos certeza disso. Mas que o Senhor completará. Todos os dias o Senhor tem derramado em nosso coração o teu Espírito. E tem nos enchido, tem nos dado luz, tem nos dado entendimento da palavra, para que possamos viver, pôr em prática em nossa vida, no dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Pai. Nos ajude a permanecer nesse dia com o Senhor. Que a nossa luta é permanecer na tua presença. É estarmos na tua palavra. Nós suplicamos a ti. Que o Senhor nos ajude a permanecer assim como Jesus nos aconselha. Que se permanecermos nele e a palavra dele permanecer em nós, tudo o que pedimos será feito. Essa é a promessa de João 15:7. E nós suplicamos a ti, a tua presença em nossa vida. O Senhor quer estar conosco todo o tempo. Nos ajude a não tirarmos a atenção do que realmente interessa. É permanecer no Senhor. É viver no Senhor completamente, o Senhor operando em nós a obra. Transformação do nosso caráter. Para que o Senhor opere em nossa vida, o querer o efetuar segundo a tua vontade. Nós suplicamos, Pai. A tua palavra diz em Isaías 60, verso 1. Expõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Louvado seja o teu nome, porque a tua palavra, ela é criada a partir do momento que nós cremos que acontecer. É instantâneo. E o Senhor está fazendo essa obra em nós. Obrigada, Pai. Nós suplicamos a Ti que o Senhor nos use para que outras pessoas conheçam o amor
através da nossa vida. Transforma, Pai. Nos ajude, por favor, nesse dia. Nós pedimos também por cada família aqui representada. Que o Teu Espírito esteja sendo derramado sobre os nossos familiares, para que eles sintam a necessidade, aqueles que ainda não tomou a decisão de buscar conhecer o Senhor verdadeiramente. Nós te agradecemos. Abençoa cada irmão aqui, cada família representada. Fica conosco nesse dia e nos ajude a viver o que estamos aprendendo dia a dia. Nós agradecemos por tudo, não porque há mérito em nós, mas é nos méritos do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, que vive, Ele reina e Ele reinará para todo sempre. Amém. Amém.